Estou aqui com o Gustavo e o Ricardo da Give to You para a gente bater aquele papo cabeça sobre o mercado que nós atuamos, que, né, eles têm um ponto de contato onde a gente se encontra e como plano de fundo, contextualizando o que a gente trabalha no limiar onde os soft skills podem representar o sucesso de um profissional ou o fracasso de um profissional. Né? Os estudos mais recentes mostram aí que estudos de universidades como Cambridge, né, Stanford, mostram que os soft skills são hoje o que determinam, né, o sucesso ou o fracasso de um profissional dentro de uma estrutura corporativa. E também tem o World Economic Forum mapeando já há muitos anos, através do Future of the Jobs Report, que as 80% das principais habilidades que serão demandadas, se já não são hoje, né, são habilidades comportamentais. Então, eu acho que é exatamente nesse ponto que nós nos tocamos, né, tanto a Scholastic vindo de uma trilha com o objetivo de mapear habilidades e competências socioemocionais de pessoas, não só estudantes, né, mas de pessoas, desde os primeiros anos de vida, né, até o fim do seu ciclo acadêmico e a entrada dessa pessoa na educação corporativa, né, porque hoje a educação ela não pode parar, a gente não pode parar de estudar nunca, né? Então a gente vem... Exatamente. A gente vem nessa seara levantando informações a respeito das habilidades e das competências e transformando isso em assets para que empresas como a Give to You possam observar quais são as principais demandas que as pessoas precisam de apoio nas suas jornadas, né, para poderem fazer trabalhos cada vez mais assertivos, né? Então eu queria, Gustavo, Ricardo, primeiro obrigado pela oportunidade da gente estar aqui trocando uma ideia, e eu queria que vocês falassem rapidamente o que a Give to You faz, como ela faz, e aí aquele jabá gostoso, vocês dizerem o que a Scholastic conseguiu trazer de inovações para o negócio de vocês, que hoje diferencia, que você pode falar, poxa, isso, dessa forma, só nós fazemos no mercado. Tá bom. Ricardo, começa? Então vamos lá. Então, eu sou o Ricardo, estou aqui com o Gustavo, atuando com a Give to You. A Give to You é uma startup de tech, onde a gente trabalha o encontro das necessidades do mundo corporativo com a característica de cada indivíduo e fazer com que, nessas condições de habilidades, elas possam surtir o resultado e o efeito esperado pelas companhias para que os temas internamente discutidos eles cheguem de uma maneira mais clara, mais aberta dentro das relações, que é onde a gente explora as soft skills que, em conjunto com a Scholastic, eles nos dão um norte, um mapeamento que auxilia no foco em que trabalhamos o brief das companhias, e a gente consegue atingir em cada um, que é o foco um ponto da Give to You, trabalhar para cada indivíduo a capacidade de compreender aquele mesmo tema, porque nós somos indivíduos e somos diferentes, absorvemos, entendemos conteúdos de maneiras diferentes, e é dessa maneira que o combinado Scholastic, com a sondagem que aplicamos através dos algoritmos, nos leva a entender cada indivíduo, e a gente intensifica aí sim, trazendo toda a nossa aprendizagem ativa e interativa na nossa metodologia. Pronto, terminou, obrigado por tudo agora. Mas é isso, né? A gente entende que existe um contexto corporativo, né? A gente até hoje nunca foi chamado por uma empresa que estava tudo bem, que eles estavam só pensando em desenvolver a liderança, que eram... Não, é sempre porque tem uma meta super desafiadora, uma transformação necessária, uma mudança de gestão, ou uma incorporação de uma empresa nova. Então sempre tem uma situação crítica que requer uma ação. Quando requer uma ação, a gente fala, bom, tem um contexto corporativo, legal, a gente investiga o contexto corporativo, traz o diagnóstico, no caso da Scholastic, pluga ali e fala quais são as características individuais, qual a trilha que esse time precisa percorrer
para se prepararem para esse caminho que eles estão enfrentando a partir de agora. E aí a gente consegue fazer um setup do que a gente chama que é um neurogame, que traz essas questões tanto basicamente comportamental, a gente só trabalha com comportamental, mas a gente vai na veia. Então, assim, quando a pessoa está no digital, a personalização é altíssima, porque de acordo com o que a gente já sabe dela, através da sondagem, a gente consegue pré-determinar o início da trilha de cada uma das pessoas e qual conteúdo que ela ramifica dentro da trilha digital. Ou seja, você entrega exatamente aquilo que ela precisa receber para aquele momento que ela está vivendo dentro da empresa. E nos encontros que a gente faz, que são os encontros síncronos, a gente consegue fazer o fechamento disso. Como é que a percepção era exatamente isso que eu ia até chamar para o bate-papo? Porque tem toda uma parte digital, mas vocês, né, diferente da Scholastic, vocês têm uma parte que é síncrona, né, que é em loco. Como é que tem sido a percepção desse trabalho que vocês entregam, né? E aí também, qual o nível de acuracidade que vocês perceberam, de sentido, entre a massa de informações que a gente pôde monitorar através da ferramenta e o que vocês de fato encontram personalizados ou cristalizados nos padrões de comportamento das equipes? Então, a gente ainda não tem um dado para poder chegar no percentual e te dar uma resposta sim. Falando 78,5%, mas acho que você vai corroborar que é altíssimo o nível de... Porque antes a gente faz um briefing corporativo. E dali, dificilmente a liderança erra. Ela sabe o que está acontecendo dentro da empresa, né? Sim. Sempre está associado à atuação do RH, então ele sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o porquê que está acontecendo. Sim. Mas ele sabe o que está acontecendo. Que é exatamente a nossa missão, entender o porquê e ajudá-los a resolver. Exatamente, né? E aí, quando a gente usou a ferramenta de vocês, a gente já usou em dois casos. Sim. E são dois casos importantes, porque um caso, o grupo era um grupo mais com uma faixa etária mais baixa, um grupo que está praticamente iniciando a carreira, entre 20 e 25 anos, 30 anos, e aí agora a gente está fazendo com um grupo que é ao contrário, que é só 30 a mais. Isso. Então a gente também vai conseguir ter um exemplo de acuracidade de acordo também com a faixa etária. Vamos ver agora nos comportamentos da trilha digital desse segundo grupo, como Sim. que isso funciona. Na nossa experiência foi muito positivo e a gente acha que tem uma aderência muito alta. Com uma chave nessa história, que é o contexto corporativo, que é o que a gente falou, é o contexto da posição da pessoa e o contexto da vivência. Então, assim, o cara não tem a molécula que a gente fala, né, no teu caso lá, ele não tem a molécula X, mas, cara, na posição que ele está, não dá para ele ter essa molécula, não vai ter aquilo desenvolvido, né? Sim. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter status, né? Porque é um tema muito sensível você chegar para um presidente de uma empresa, por exemplo, pegar uma característica, criatividade que a gente viu, poxa, mas às vezes o executivo, ele está tão empenhado em observar as coisas de forma lógica e de conduzir a equipe de uma certa forma, que realmente, por mais que ele tenha sido criativo em algum outro momento da vida, naquele momento, para aquela função, a criatividade atrapalharia. Total, né? Total. É o que eu digo que o meu aspecto criativo é verde, é muito verde. Então, se eu não tenho algumas pessoas que me chacoalham pelo ombro, me dão 3 tapas na cara e falam, vamos executar, cara, às vezes eu fico criando e às vezes me perco também. Sim, né? sim, então, total. E é por isso que a gente tem que ter esse contexto, né? Sim. Senão, que a gente costuma falar, né? Senão, one size fits all, né? Que é o que todos os treinamentos, todos não, mas a grande maioria dos treinamentos é isso, né? A área de recursos humanos vai lá, não, todo mundo vai fazer treinamento de comunicação. Cara, o nível de conhecimento de comunicação, de aplicabilidade, eu acho que aí tem uma questão importante. A gente trabalha na aplicabilidade da competência. Sim. Não, a gente leva a teoria, para que as pessoas entendam aquilo que a gente está levando para elas.
Mas o que nos interessa, que aí vem a questão que o Ricardo falou da interativa, né? A aprendizagem interativa e ativa. Então, em todo momento, a gente está interagindo digitalmente com a pessoa através da plataforma e a todo momento a gente está medindo, não certo e errado, mas o quanto que ela está entendendo O daquilo. nível de reflexão do conteúdo que está sendo colocado ali, Muito em bom. diferentes perspectivas em que ela possa se expressar de uma maneira criativa, através de um vídeo, de um texto, Sim. múltipla escolha, caixa de seleção, correlações de valores, explorando imagens. Então, é uma estrutura bem dinâmica e que dá margem para essa amplitude diversa de capacidade de entendimento, que eu estava falando, a personalização. Legal. Porque esse modelo, o by the book, aquilo que, né, esse modelo estagnado e meio que matricial, é o que literalmente a gente encontra nas salas de aula. Se você levar isso para dentro de uma corporação, a aprendizagem, a educação corporativa, a conscientização, ela vai ser vai ter tanta resistência quanto a resistência de um estudante numa sala de aula, né? Por isso, nesses tempos modernos, nós precisamos usar os recursos tecnológicos para tentar identificar quais os níveis de personalização são necessários para que a gente tenha melhores engajamentos, para que a gente consiga explorar os potenciais daquelas pessoas, trabalhar de forma positiva os gaps, né? Porque esse também é um outro grande tabu, né? Existem algumas taggings, alguns rótulos, né? Poxa, a pessoa é inflexível. Mas tudo bem, qual que é o problema da pessoa ser inflexível? Se eu estiver trabalhando com cibersegurança, eu não quero um cara muito flexível. De qual característica a gente está falando? De qual característica que a gente está falando? É compliance officer, então, vai ser complicado, né? Muito bom, gente. Olha, cara, o papo fluiu tão bem que eu não sei nem se eu vou editar esse vídeo. Cara, e assim, uma coisa que a gente se pergunta muito é falar a questão da escalabilidade, o que a gente acha importante, né? Nesse momento que a gente está, inclusive, descobrindo essa possibilidade de trabalhar com vocês, ter uma oferta mais robusta, né? A gente está medindo o valor que a gente leva para aquelas pessoas que estão lá. Então, isso que a gente importa para a gente agora. O que a gente vem vendo é que faz todo sentido. Inclusive, a gente complementa, né, a questão do contexto corporativo. Quando a gente define a trilha, a gente pluga os conteúdos, constrói algumas coisas mais específicas e, inclusive, a gente chama pessoas da empresa com temáticas que a gente inclui na trilha. Para poder, assim, fechar mesmo, assim. Quando o cara termina a trilha, ele fala, porra, tô entendendo agora para que serve esse negócio de empatia, não tinha entendido ainda. Exatamente. Né? E eu sei usar, cara, agora eu sei usar. Depois, se o cara vai usar ou não, como que ele vai lidar com isso, é uma outra história. Mas é muito mais efetivo do que você pegar um e-learning, que, né, a gente fala, puta, o cara fez lá, investiu uma grana, legal, puta conteúdo bom, palestrantes super renomados, mas e aí? Eu assisti um vídeo. Sim. Né? Então a gente está tentando trazer essa perspectiva diferente. Né? Então esse é o lance. Vamos para cima. Cara, eu fico muito feliz com o dinamismo de vocês. E eu acho que isso também é meio que um DNA, a gente não pode deixar de falar sobre o trabalho que se faz aqui no Nexus, né, no Parque Tecnológico, que eles realmente nos ajudam a orientar nossa mente para o Open Innovation, para esse dinamismo que as startups precisam ter. Então, a bem da verdade, hoje a parceria da SchoolWest com a Gift.io, ela acontece num conceito zero integração, ainda, por enquanto. Ou seja, são plataformas que trabalham completamente de forma isoladas entre si, e em algum momento a gente compartilha dados, né? Que é o que deve ser o começo de toda a jornada, porque não adianta a gente sair construindo algo que a gente percebe lá depois de ter gasto milhões que não faz sentido para alguém. Total. Né? E essa mentalidade eu gosto muito de lidar com esse tipo de possibilidade. Acho extremamente frutífero
e eu sou daqueles caras que eu não gosto de empregar tecnicismo exacerbado em cima das coisas, porque, na verdade, a gente percebe que do outro lado, muitas vezes, tem alguém, e principalmente na educação, usando o tecnicismo como justificativa para não se fazer nada. Ai, mas a gente não sabe qual vai ser o impacto, mas a gente não sabe disso, porque precisa estudar X, Y, Z. Tudo bem, mas dá para fazer esse estudo munido de dados e não munido de medos, né? Exatamente. Esse ponto que você trouxe é explorar as hipóteses, que é o fundamento das startups, né? Exatamente. E você aí atuando no modo colaborativo de soluções. Para Exatamente. chegar num determinado produto que vai ser uma boa parte de um lado, uma parte que complementa e enriquece o outro lado também. Legal. Há algum tempo atrás, tipo, meia hora, eu estava numa outra reunião, com uma pessoa de RH de uma empresa, e aí perguntando para ela qual foi a última avaliação que foi feita de engajamento, né, E aí ela falou, foi em 2023. Eu falei, bom, nós estamos em setembro, né? Acho que já não é um dado já perecível, acho que já foi, né? Então a gente agora está vendo se para o ano que vem, eu falei, então, ano que vem está longe, né? A gente rodou a sondagem do dia que a gente deu ok para o Luiz, 4 dias depois a gente rodou a sondagem, as pessoas responderam em 2, 3 dias. No domingo a gente estava trocando mensagem porque a informação estava na mão. Falou, tá aqui a sua sondagem, não precisa esperar 2025. Tá na mão. Então, e a gente está quebrando outro paradigma aqui também nesse trabalho conjunto, que às vezes pelo menos eu tenho essa percepção, às vezes outras startups, porque nós ambos somos edtechs, ambos poderíamos estar naquele pensamento, pô, será que eu não estou colocando um lobo para dentro para cuidar das minhas ovelhas, tal? E pelo contrário, a gente entende que esse movimento cooperativo vai criar diferenciais para você e vai criar diferenciais para nós, né? Dentro da visão que cada um tem para o seu próprio negócio. Ou seja, a gente está quebrando um paradigma. Dá para fazer negócios com startups e ficar tranquilo de que, a gente não está colocando um lobo para dentro do galinheiro? Sim, total. Não, total. Acho que, assim, E assim, se a gente não se arriscar, porque pode ser que tenha uma EdTech que não seja tão amistosa, tão correta. Mas com certeza tem, como qualquer outro negócio tem. Mas assim, a gente conecta a oportunidade, eu acho que é isso, né, Luiz? Então assim, tem uma oportunidade, a gente precisa fazer o negócio acontecer. Testar nossas hipóteses e fazer o negócio. Então assim, a gente não está testando no bootcamp da esquina, inclusive. Nós estamos trabalhando com empresas de altíssimo nível, empresas multinacionais que têm experiência em dezenas de países. Então, assim, dentro de um ecossistema estruturadíssimo que fomenta tudo isso e apoia, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que arriscar. Eu sou tem que arriscar, ir para cima. Nós somos o reflexo do risco, né? A startup, ela é o risco em si, né? Então a gente tem que transformar esse risco em oportunidade, né? Sim, e assim, a gente também não tem muita vergonha de falar no mercado, né? E aí, mas quantos clientes você já tem? Tenho 7. Mas a marca aqui tem 70. Legal. Ele consegue implantar para você esse processo em 4 semanas e que a gente faz toda a operação? Então não, vou demorar 4 meses. Então tá bom. Daqui a pouco teremos 70, 700, 7 mil. É só a gente encontrar qual que é esse ponto de tração e de automação que vai possibilitar a gente fazer isso, né? Exatamente. Muito bom, guys. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau. Tchau.